Salve, galera! Bem-vindos a mais um podcast, o seu podcast favorito. E aí, pai? Beleza? E aí, filho, tudo bem? Tudo certo, pai. E você, como é que tá? Joia. Bom demais? Graças a Deus. Que bom, que da hora. Olha, o podcast de semana passada a respeito da leitura deu o que falar. Bastante gente mandou mensagem pra mim, agradecendo, curtindo. Pessoas foram atrás dos livros que a gente indicou. Então, acho que foi bem positivo. Legal, isso é muito bom, graças a Deus. É isso aí. Olha só, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se você está assistindo esse podcast aí no YouTube, aperta na setinha pra frente assim, ó, no compartilhar e manda já para sua lista de transmissão pros seus amigos. Se você está ouvindo no Spotify, faça o mesmo, não é verdade, pai? É verdade, é isso aí, vamos pra frente. Olha só. Então eu quero mandar aqui, logo de cara, um salve para a minha ovelhinha querida, meu parceiro, Lucas Duca, que corre com a gente aqui no Ministério Multi. Um salve para você, Lucas Duca, que Deus te abençoe, tamo junto. Eu quero mandar um salve pro Alessandro. Um salve para Alessandro. Alessandro, ele tá vencendo um trauma. Qual que é o trauma? O trauma é que ele não tem pescoço. Ele tá tendo que usar aquelas argolas assim Pra esticar. das mulheres chinesas, pescoço de girafa, que vai usando as argolas, tá o pescoço fica fininho e grande. O Alexandre tá usando para ver se dá uma esticada, para poder usar gravata. Um salve, Alessandro. Tamo junto. Deus abençoe, mano. E não pega não, se pegar, perdeu. Não pega, ele não pega. O Alessandro é um cara bom. Olha só, pai, eu tava vendo algumas coisas na internet essa semana e pensei nesse tema, então quero trazer esse tema para você. Que a ideia é a seguinte: igreja online, igreja 100% online. Existe igreja online, pai? Existe, né? Existe igreja online no sentido da realidade. Legal. Se você for ver, tem pastores norte-americanos hoje que estão pastoreando o rebanho somente online. Então, no sentido de que responder a pergunta, tem igrejas online? Tem. Tem pastores famosos online? Tem. Então, eu vou alterar a minha pergunta. Agora, se você mudar a pergunta... É o ideal? É possível, é o ideal? Ou é possível ter comunhão na igreja online? E a resposta é não. O ideal não é esse, né? O ideal é uma igreja que tem... onde os filhos de Deus se reúnem para adorar, para ter comunhão, para ter edificação, para ter a manifestação de Deus no meio do seu povo. Esse é o ideal. Eu vi uma parada, pai, uma igreja americana. E eu gosto do pastor dessa igreja. Eu gosto de ouvir ele pregar. É um cara massa. Ele prega muito bem. E aí, ele desenvolveu um aplicativo para sua igreja. Até aí, tudo bem, a gente também tem um aplicativo. Baixa o aplicativo da igreja, tem lá o plano de leitura para você participar. E aí, ele desenvolveu um aplicativo para a igreja. Até aí, tudo certo. Só que esse aplicativo ele desenvolveu para proporcionar uma experiência para o usuário como se fosse uma igreja. Entendeu? E aí, eu vi algumas pessoas da igreja dele falando, as pessoas comentando que o quê? Que daí muitas adesões à igreja são online. Pessoas que nunca pisaram no templo, pessoas que não conhecem as outras pessoas que estão no templo, não conhecem a equipe pastoral, não conhecem, mas eles estão ali. Porque pelo aplicativo você tem tudo, você tem os cultos, você pode, por exemplo, se conectar a um grupo de oração, você pode contribuir, você pode fazer um monte de coisa. E a minha pergunta para você, pai, isso é um formato de igreja ideal mesmo ou a gente está se distanciando demais daquilo que a palavra nos ensina? É uma questão aí, uma linha muito tênue, né? Porque, na verdade, nós vamos ter que lidar com essa questão do online. Naturalmente, você já lida isso. Sim. Com isso, a gente já faz isso o tempo todo, e com essa questão da pandemia que veio aí, isso aumentou ainda mais. Hoje você tem que lidar com dois públicos, Sim. O público presencial e o público online. Sim. Isso é uma realidade, não tem como a gente fugir mais disso. Agora, se a pessoa vai ficar só em casa e não vai ter comunhão com o corpo de Cristo, o problema disso daí
é que existe no Novo Testamento cerca de 60 mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, tende igual cuidado uns pelos outros, Sim. orai uns pelos outros. A maioria absoluta dos mandamentos recíprocos, para você praticá-los, você precisa estar conectado fisicamente e presente fisicamente. É verdade. É impossível você fazer isso de uma forma apenas online. Isso é verdade. impossível você viver os mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Esse período da pandemia, ele gerou muito essa questão. Porque a gente já transmitia cultos antes da pandemia, normal. Sim. Nossos cultos sempre foram transmitidos. Sim. Até aí tudo certo. E a gente já tinha como ferramenta, por exemplo, contribuição online, pedido de oração, enviar um vídeo. Beleza, até aí tudo certo. Mas a minha parada é aí, pai. A minha parada é na comunhão. Por quê? Eu entendo e eu tenho plena consciência de que, para se manter relevante hoje, uma igreja tem que estar no online. Não tem como. A gente está fazendo esse programa aqui e ele só é possível porque você está aí na sua casa, ou está no seu trabalho, está em qualquer outro lugar, está no carro, como alguns fazem, colocam no Spotify e vão ouvindo. Você está ouvindo aí e a gente, por causa dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Agora, em algum momento, você precisa se encontrar com seus irmãos, entendeu? Sim. Em algum momento, você precisa se encontrar com seus irmãos como corpo de Cristo para celebrar aquilo que Jesus Cristo fez, para orar juntos, para auxiliar uns aos outros. E é aí que entra a minha dificuldade com uma pessoa que se diz membro de uma igreja 100% online. Então, estou com o iPad aberto aqui num versículo de Atos 5:42 que diz assim, que nos mostra como é que era a dinâmica da igreja primitiva em Jerusalém. Manda. A igreja também, de um modo geral, do Novo Testamento se reunia assim. O texto diz, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. A dinâmica da igreja do Novo Testamento era reunião todos os dias. E quando diz aqui no templo, na verdade era no pátio do templo. A igreja de Jerusalém, o pátio do templo é uma área de cerca de 200 mil metros quadrados. Eles iam lá, ocupavam um espaço do pátio do templo, porque no templo eles não podiam entrar, porque os sacerdotes não gostavam da igreja, aliás, até passaram a perseguir a igreja, Sim, os com fariseus e tudo, mas eles ocupavam muitas vezes um espaço no pátio do templo, e eles faziam esse tipo de reunião todos os dias, Atos 5:42. A dinâmica era reunião todos os dias no templo e de casa em casa, porque todos os dias precisavam ser nutridos, todos os dias precisavam receber a palavra, e todos os dias precisavam compartilhar a palavra. Eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles dividiam as coisas que eles tinham. Sim. Então, a dinâmica da igreja era reunião, grandes celebrações no pátio do templo e pequenas reuniões nas casas. Significa que a casa de cada membro era uma verdadeira igreja, uma verdadeira igreja. Então o que a igreja aqui fez foi uma quebra de paradigmas muito grande. Sim. O judaísmo se reunia uma vez por semana, ou nas sinagogas, nas cidades do interior do país, na época, ou em Jerusalém, no templo, que o templo em Jerusalém era o centro da vida judaica. Então, mas o judaísmo se reunia no sábado, ainda se reúne no sábado. Sim. O Shabá, que começa sexta às 18 horas e vai até sábado às 18 horas. São 24 horas o Shabá, né? Agora, para a igreja, não era mais o sábado apenas. Para a igreja, agora é todos os dias. É verdade. Todos os dias para a igreja era dia de culto. Todos os dias era dia de pregar o evangelho. Todos os dias era dia de ter comunhão. Sim. Todos os dias era dia de reunião, de oração, de adoração, de celebração. Então, a dinâmica era todos os dias. Agora, eu também peguei uma frase aqui, que eu queria ler essa frase. Manda. Essa frase é boa. Essa frase é bem interessante. Afastado da igreja, abre aspas, tá? Afastado da igreja, não de Deus. É o que a gente mais ouve. Então, a gente coloca assim, afastado da igreja, vírgula, não de Deus. Esse é o maior fake news de todos os tempos. Não tem como servir ao exército e não comparecer no quartel. Perfeito. Sabe por quê? É aí que eu queria chegar, pai. Eu queria chegar exatamente nesse ponto. Para a nossa realidade aqui, não posso falar de outras igrejas, não posso falar de outras cidades, não posso falar de outros países, posso falar da nossa realidade.
para nossa realidade aqui, a ferramenta online, para muitos é bênção, para muitos é alcance. Esses dias mesmo, estava conversando com um irmão que a sua mãe não estava podendo vir aos cultos por uma debilitação de saúde, mas ela estava sendo abençoada lá na casa dela porque ela estava assistindo online. Então, amém, Deus abençoe. Mas, para muitas pessoas, o online virou desculpa para não vir à igreja, desculpa para não ter comunhão com seus irmãos, desculpa para não viver vida na vida, desculpa para não viver discipulado, pai. Essa que é a parada. Por isso, vou repetir. É porque muita gente diz, não, eu estou sem ir na igreja, mas eu estou com Deus. Tem outros que dizem, nunca estive tão bem. Sim. E essa é um grande fake news, né? Para não usar outra palavra. Então, afastado da igreja, vírgula, não de Deus. Esse é o maior fake news de todos os tempos. Não tem como servir o exército e não comparecer no quartel. Então, aquilo que nós estávamos lendo, a igreja do Novo Testamento se reunia todos os dias em pequenos grupos e também nas grandes celebrações ao Senhor, quando reunia. Então, Jesus sim, igreja não. Jesus sim, igreja não é a maior mentira de quem quer viver esse tipo de coisa. Isso é um falso cristianismo, porque é um falso cristianismo com todas as letras. Por quê? Porque Jesus é o cabeça, Sim. A igreja é o corpo de Cristo. Como é que você diz que está conectado a Jesus e não está conectado ao corpo? Sim. A vida de Deus, a vida do Espírito flui por meio do corpo de Cristo. Como eu disse, a prática dos mandamentos é através do corpo. O uso dos dons é para edificação do corpo. Como é que você vai... porque eu uso os dons só na minha casa para eu orar de mim, para comigo mesmo. Desculpa aí. Então, é bem complicado isso daí. Então, Jesus sim, igreja não, é uma grande mentira, uma grande falácia, um grande engano e um grande engodo de Satanás. Posso falar algo duro aqui, pai? Algo duro? Pode. O pessoal vai ficar bravo comigo. Mas olha só. A única pessoa interessada que você acredite nessa história de Jesus sim, igreja não, é o próprio diabo. Sinto muito, mas é verdade. Claro. Porque Deus não tem interesse nenhum que você tenha essa mentalidade. Biblicamente falando, eu posso te provar aqui, nós vamos citar os textos que meu pai já citou, mas que, essa história de tipo assim, eu não tô indo na igreja, mas eu amo Jesus. Eu não gosto da igreja, não quero estar lá com a galera, não gosto do culto, pastor Domingos, é muito alto. Não gosto do culto, o som é muito alto, aqueles meninos lá cantam muito forte, não gosto do culto, mas eu amo Jesus. Essa história eu sim tentei dizer, mas essa é uma mentira que o diabo colocou por aí e que ele quer que você acredite porque ele não quer que você viva na igreja. Porque fora da igreja, você está muito mais vulnerável, meu irmão. Fora da vida na igreja, fora da comunidade, você está muito mais passível de levar uma flechada do inimigo. Você está me entendendo? É a igreja que vai te ajudar na caminhada. Você vai se encontrar com outros irmãos que estão na mesma dificuldade que você, na mesma luta que você e que estão vencendo, que estão caminhando para o mesmo objetivo. Então, assim, Jesus sim, igreja não existe. Então, estou com o iPad aberto aqui de novo, Davi, num outro texto. Mano. Então, essa questão do Jesus sim, igreja não, sim. Eu acho que a pandemia deu um álibi bom para quem queria se afastar da igreja. Totalmente, pai. Então, quem queria um bom álibi se afastou. Quando a pessoa fala Jesus sim, igreja não, ou estou bem, eu nunca estive tão bem como estou agora, não significa que você está bem com Deus. Você pode estar bem com a sua consciência, estar bem consigo mesmo, mas a questão com o relacionamento com Deus é um relacionamento que você precisa se relacionar com Deus e com seus irmãos de fé. E a pessoa em casa, Davi, isso acontece, ele começa a escolher o que agrada o coração dela. Dentro de sua casa, você não vai querer ouvir uma palavra que te corrige do pecado. Claro que não. Não vai querer ouvir uma palavra que vai mexer com algumas coisas em você. Por exemplo, nós não pregamos o evangelho aqui na igreja apenas para informar. Sim. Uma coisa é pregar o evangelho para informar as pessoas, apenas para ensinar e informar e ficar contando história da Bíblia para as pessoas. Nós não pregamos o evangelho aqui para isso. Nós pregamos o evangelho com 2 objetivos. O primeiro objetivo é confrontar a pessoa com a mensagem divina, com os princípios de Deus, com os valores do céu, com a palavra de Deus, confrontar
para que a pessoa, ao ser confrontada com a mensagem do Evangelho, que é a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz, a mensagem do discipulado, a mensagem da vida em comunidade, ela possa se autoavaliar, e aí, a partir do Evangelho que confronta o nosso pecado, que confronta os nossos erros, nós possamos tomar uma decisão. Então, o objetivo da pregação é confrontar para transformar, não confrontar para afrontar. Não, não é isso. É confrontar o pecado que a gente comete, confrontar com a mensagem, é apresentar os princípios de Deus para que haja transformação. Só que em casa, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo escreveu assim: sabe, porém, nos últimos dias, olha a expressão, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Sim. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sim. Nos últimos dias, né, tempos difíceis, então, boa parte dos seres humanos, essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Totalmente. Essa foi uma profecia do apóstolo Paulo. Então, as pessoas dentro de casa, mesmo os cristãos, ele pode passar por 4, 5 canais de YouTube, Instagram, Facebook, TV, procurando mensagem que agrada o coração. Não, esse pregador está pregando mensagem dura, não quero ouvir. Não, aquele outro ali é que não serve também, aquele outro ali também não prega mal para caramba, aquele dali. E aí você vai escolhendo o pregador que fala aquilo que seus ouvidos querem ouvir, aquilo que vai fazer bem para o seu ego, aquilo que vai fazer bem para a sua alma. Esse tipo de mensagem não te leva para o céu. Pois é. Esse tipo de mensagem não confronta o pecado. Esse tipo de mensagem não vai produzir transformação. Vai informar sua mente, vai iludir seu coração e você vai achar que está numa boa, né, mas você não está numa boa com Deus. Fazer isso quando você tem vida na igreja é uma coisa. Porque, por exemplo, eu tenho vida na igreja. Então, no domingo, e na quarta-feira no meu discipulado, e na quarta-feira nas células, e no terça plena, por exemplo, eu vou ouvir aquilo que a igreja está derramando sobre o corpo, entendeu? Aquilo que o pastor orou e definiu como mensagem profética para aquela semana, certo? Então, beleza. Então, quando eu estou na minha casa, na quinta-feira, eu coloco uma pregação de alguém que eu gosto. Claro. Por quê? Porque tá tudo bem. Porque eu sei que no domingo eu vou ouvir uma palavra que eu preciso ouvir. Na quarta-feira eu fui discipulado e muito bem discipulado. Na quarta noite eu participei de uma célula. No terça plena a gente orou junto. Inclusive, terça plena dessa semana foi maravilhoso, fantástico, poderoso. Demais. A palavra da pastora Damares já está no ar no nosso canal do YouTube. Você pode assistir aí. Uma palavra muito boa, inclusive, que eu espero que confronte seu coração. Mas fazer isso sem vida na igreja, aí é aquela parada que a gente já conversou. Você está fazendo da igreja um Netflix, sabe? Ontem eu fiquei muito frustrado com o resultado do jogo de São Paulo. Eu cheguei da célula e eu fui ver o que estava acontecendo e eu vi que meu São Paulo estava perdendo e eu fiquei muito frustrado. E aí o que eu fiz? Eu virei para a Jamila e falei para a Jamila assim: coloca qualquer outra coisa aí, porque eu não quero ver esse negócio. Não quero ver o São Paulo tomar um pipoco. Que foi exatamente o que aconteceu. E às vezes esse sentimento pode ser o mesmo gerado por uma pregação. O cara coloca lá domingo 10h30. Ainda mais domingo agora, aliás, às 7 no caso, o pastor Domingos pregou uma mensagem que foi uma mensagem incrível, poderosa, mas uma mensagem de transformação. Uma mensagem assim, que você precisa ouvir e que você precisa ter maturidade. Não foi uma mensagem para criança na fé. E aí, o cara ouve e fala assim: mas o pastor Domingos está mandando eu ler mais a Bíblia, está mandando eu gastar mais tempo com a fé, está mandando eu diminuir o tanto de seriado que eu assisto. Eu não gosto disso, porque eu assisto muita série, eu vejo muito filme, então eu estou gastando muito tempo, então eu não gosto disso. Aí sabe o que ele faz? Ele aperta o botão lá de voltar, ele muda, ele coloca no Fantástico e ele tira da pregação. Esse é o sentimento. Então é por isso que a igreja só online é perigosa. A gente aqui não está para falar mal da ferramenta online, porque a gente está produzindo conteúdo exatamente agora para essa ferramenta, mas uma coisa não anula a outra.
Eu acho que esse tempo gerou um distanciamento nas pessoas e a igreja não foi feita para a gente viver distante das pessoas, sabe? A igreja foi feita para a gente viver juntos. E esse distanciamento está gerando esse tipo de sentimento de tipo, eu não preciso das pessoas. Não que a mentira, a falácia de eu não preciso da igreja seja nova, porque, por exemplo, se você abrir um texto, eu quero abrir outro aqui, que é Hebreus, capítulo 10, versículo 25, famoso texto para falar sobre isso. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, o autor de Hebreus está dizendo que a gente não deve deixar de nos reunir, de estar junto, entendeu? Só que esse sentimento parece que ele ganhou força em 2020, 2021, pai. E agora que a vacinação está avançando, a maioria das pessoas já tomou as 2 doses. Quem não tomou 2 doses, tomou a primeira dose. Eu estou aguardando a minha segunda dose agora. Já está vacinando adolescente, vacinando a galera mais nova. A gente pode fazer várias coisas que a gente não está fazendo. As aulas estão voltando, faculdades já estão presenciais. Parece que, nesse sentido, o sentimento é: eu vou para a faculdade, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu vou para o shopping, eu vou pro cinema, eu vou jogar bola, mas a igreja eu não quero ir. Deixa eu só falar uma brincadeira. Né? Você tomou 2 doses, tomei 3 doses. Eu já tomei minhas 3 doses. Tomou 3 doses, pai? 3 doses. Eu tive o Covid no começo de janeiro, foi a primeira dose. Deu uma imunizada já. Aí eu tomei a segunda dose em maio. Melhorou. A terceira em agosto. Já tomei 2 doses da vacina. Graças a Deus. A primeira dose foi o Covid. Brincadeira. Mas deixa eu falar uma coisa sobre isso. E pelo que eu olhei lá, você falou de futebol aí, né? Fica torcendo para São Paulo e pode passar por isso, né? E aí a gente tem que depois tomar calmante para dor de cabeça, cara, que fica torcendo para esses times assim, né? Cabeça inchada. Eu não perco mais a paz por causa do meu São Paulo, não. Misericórdia. Tá. Então, o que acontece? Como eu fui flamenguista, agora eu não sou mais há muitos anos, mas às vezes eu tenho que olhar o noticiário. E ontem eu estava olhando o noticiário e pelo que eu vi, Davi, domingo que vem agora, os torcedores voltam ao estádio de alguns jogos. No Flamengo vai ter. Inclusive Flamengo e Grêmio, pelo que eu vi lá, já foi vendido 25 mil ingressos. Então, para você ter ideia, então você pode ir num jogo com 25 mil pessoas, mas antes disso, dia 7 de setembro, por exemplo, houveram as manifestações. Sim. E você sabia que tem vários membros da igreja, e eles é um direito deles irem. Vários membros foram na manifestação na Paulista, em São Paulo. Sabendo. Tinha lá, de acordo, tem um jornal que deu 125 mil, tem um jornal que deu 1.400.000, os organizadores falam em 2 milhões, a gente vai saber. Aí, dia 12, deu gente. Deu muita gente. Não, é muita aglomeração. Esse é o ponto que eu quero chegar. No dia 12 teve de novo manifestação. Mas aí foi menos de 1.000 pessoas, aí não tem muito o que falar. Mas deu gente também. Mas deu gente também. Agora, às vezes você pode ir numa manifestação em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, outro lugar, você pode ir num jogo de futebol com 25 mil pessoas, mas você não vai no culto com algumas centenas de pessoas. Num ambiente controlado, né? Num ambiente controlado, com toda a segurança, com tudo direitinho. Então, essas incoerências, a gente tem que tomar cuidado. E o nosso interesse aqui com esse podcast não é a pessoa pensar quem quer que o cara venha, porque vem, não é constranger ninguém, mas a gente precisa falar a verdade do que está acontecendo. E a gente tem ensinado muito que melhor do que começar bem é terminar aprovado. E essa situação, quanto mais você se isolar, primeiro, não tem nenhum poder no isolamento, nenhum poder. O isolamento só te leva para esfriamento da fé e distanciamento de Deus e não terminar bem espiritualmente. Eu não estou falando que você não vai terminar bem fisicamente, profissionalmente, financeiramente. Não, isso não. Eu estou falando espiritualmente. A questão é, o objetivo da fé cristã não é uma religião. Não é apenas ter um casamento melhor, não é apenas criar filhos obedientes e que sejam pessoas de bem lá na frente. Esse não é o objetivo do Evangelho. Até porque a gente não precisa disso da fé para isso. Né? O Evangelho proporciona tudo isso e muito mais, mas o objetivo final da fé cristã é a nossa habitação com Cristo eternamente. E se a gente se afastar de Cristo agora, como é que a gente vai habitar com Ele? Isso, cara. Então, nós temos que olhar para frente e responder a seguinte pergunta: como que eu quero
terminar a minha jornada cristã? Como que eu vou encerrar lá na frente? Então, para a gente encerrar aprovado, a gente tem que continuar bem, melhorar a cada dia, manter comunhão a cada dia com os irmãos de fé, apoiar quem precisa de apoio, ajudar quem precisa de ajuda, ser ajudado nos momentos difíceis que atravessamos. Todos nós atravessamos um momento difícil. Sim. Nessa semana mesmo eu tenho gente que está de luto porque perdeu a mãe, ou que perdeu um pai, ou que perdeu um familiar, perdeu alguém, ou perdeu o esposo. Eu tenho gente chorando, eu tenho gente com dificuldade. E nessa hora é que o corpo de Cristo entra em ação para ser ombro para essas pessoas. Eu falei para um amigo que perdeu a mãe, falei, rapaz, essa semana, no começo da semana, um amigo que perdeu a mãe, e eu tive 2 amigos que perderam a mãe essa semana, não foi de Covid não, foi de outras doenças, Sim. Uma foi de câncer e outra foi outra situação aí, e eu disse para esses amigos, você tem um ombro, Sim. É o meu ombro. Nessa hora online não resolve. Você tem uma mão estendida, é minha mão, eu estou aqui, Sim. A igreja está aqui, nós estamos aqui, Sim. E nós vamos te apoiar. Você não vai ficar sozinho, você não vai andar sozinho. Falei para um deles, disse, você é filho único, mas você tem uma família, Sim. É a igreja. A igreja é a família de Deus. Então, é nessa hora que é tão importante você ser amado, ser bem cuidado, ser apoiado pela igreja de Jesus. Existem situações que o online nunca vai superar, entendeu? E é nesse sentido, pai, que eu queria chegar. Claro que as pessoas, elas exercem sua liberdade, igual você falou. A gente não está aqui querendo usar força, nada disso. Mas a ideia é exatamente essa. Porque, por exemplo, numa situação como essa, a Bíblia fala, a gente tem que chorar com quem está chorando, a gente tem que estar junto. Sim. Então, numa situação como essa que você citou, é muito diferente o pastor mandar uma mensagem pelo WhatsApp e o pastor tá lá junto, né? É completamente diferente, entendeu? E é por isso que eu tô falando, porque algumas pessoas, por exemplo, eu já vi isso acontecer, tá? Eu congrego na igreja tal. Então, a pessoa mora aqui em Marília e diz que congrega numa igreja de São Paulo, capital. Você não está congregando, você pode assistir, você pode até contribuir, você pode ouvir, mas você não está congregando, porque num momento como esse, no momento de luto, no momento de tristeza, no momento de dificuldade, no momento que precisa de uma oração, esse mano não vai sair lá de São Paulo para vir aqui de madrugada. O pastor do online não vai socorrer. Não vai, entendeu? Quem vai te socorrer é o pastor local. Tá, e é exatamente isso que eu queria dizer. A sua mãe, a dona Rosângela Moreira Lima, minha esposa, há 33 anos, ela cita uma frase lá, ela diz assim, que Jesus não vai voltar online. E que o arrebatamento não será online. E ela tem toda a razão, ela vive criando as frases e agora ela falou que era para usar essa frase. E é verdade. e é uma grande verdade, Jesus não vai voltar de forma online, Jesus vai voltar de forma pessoal, todo olho verá, os céus se abrirão e a glória do Senhor vai se manifestar. Jesus vai voltar de uma forma presencial para buscar a sua igreja. E é para isso que a gente quer que você fique firme e que você permaneça, que você não deixe esfriar o seu primeiro amor por Jesus, caindo nessa narrativa de que sozinho você está muito bem. Não é verdade isso espiritualmente. Quando a gente estava 100% online, eu falava uma frase. E essa frase é verdade. Que era o quê? Não se acostume a assistir o culto de pijama. Porque o cara estava em casa, domingo, acordava, não trocava de roupa, às vezes nem escovava os dentes direito e ia assistir o culto. Aí eu falava, pelo amor de Deus, não se acostume a assistir o culto de pijama. Porque se você se acostumar, quando você puder e tiver que se trocar, arrumar as crianças para vir para a igreja, você vai ficar com preguiça, não vai querer fazer. Não se acostume a assistir o culto de pijama. Eu estava rindo aqui porque eu faço uma live de oração às 6h01 da manhã. Mas aí é cedão, né? Aí é cedo, né? Aí eu tô de pijama também. Mas aí o que acontece? Às vezes eu chamo pessoas da live para orar, né? Sim. E às vezes eu chamo algumas pessoas da live, principalmente as irmãs, e elas estão ainda de pijama, aí não dá para orar, né? Aí depois elas falaram, pastor, aquele horário não arrumei o cabelo, ainda as mulheres gostam de estar com o cabelo arrumado. Então, tem umas que já ficam prontas ali, mas... Já fica esperando para orar. Boa parte não ficam prontas. E hoje mesmo eu chamei uma...
Ela falou, não, ainda não fui no salão, não arrumei o salão. Não, mas é Mas por verdade. causa do horário, isso é normal. Mas o que você falou é uma verdade. Você fica acostumado a assistir o culto de pijama, e aí você vai pegar uma parte do culto. Porque você se levanta, você vai pegar uma coisa, uma criança chora, uma coisa acontece, você vai comer alguma coisa, vai fazer coisas, e você acaba não pegando a essência da mensagem, não tendo comunhão, não recebendo aquilo que o Espírito Santo estava presencial. Houve um diácono da igreja metodista do País de Gales, que ele falou uma frase para um garoto de 13 anos, 12 para 13 anos, Evans Robert, o homem que foi usado, o jovem que foi usado para promover o maior avivamento da história do País de Gales, e que esse avivamento influenciou o mundo todo, que fez brotar avivamento em vários lugares. Legal. Quando o Evans Robert, quando ele tinha 12 anos, um diácono simples olhou para ele e falou, não falte nenhum culto. Pode ser que a hora que Deus envie o Espírito Santo você não esteja presente. Não falte a nenhum culto. Pode ser que a hora que Deus envie o Espírito Santo você não esteja presente. E esse adolescentezinho levou tanto a sério. Ele já estava trabalhando nas minas de carvão, eram minas subterrâneas. Ele entrava, passava o dia todo. Ele saía da mina 17h30, 18 horas, só o carvão, corria em casa, tomava banho, tirava o carvão, pegava a Bíblia e ia na igreja. Toda noite ele ia no culto. Toda noite tinha culto, ele ia toda noite. Ele fez isso 12 anos, 13 anos. Aos 26 anos, quando Deus enviou o Espírito Santo, ele estava lá. E ele foi o mentor e o dirigente do maior avivamento que o País de Gales já vivenciou, que ganhou mais de 100 mil pessoas em 6 meses para Jesus. Tem um livreto muito interessante conta essa história. Tem. E aí ele diz o seguinte, que a história dele vai dizer o seguinte, ele influenciou tanta gente, por quê? O próprio William Seymour mandava carta para ele, e ele respondia a carta falando de como buscar o avivamento. Aí ele mandou uma carta transferindo a unção do avivamento para o William Seymour, e começou o avivamento da Rua Azusa, um grande movimento pentecostal que hoje está no mundo todo. Mas a influência de Evans Roberts também, vários países da Europa, lá na Índia começou o avivamento, na África, e chegou até na Oceania, alguns lugares, a influência desse avivamento. Sim. Porque um jovem tomou a decisão de não faltar nenhum culto. Ele ouviu a voz daquele diácono simples, não falte a nenhum culto. Pode ser que a hora que o Espírito Santo seja derramado, você não esteja presente. E ele disse, eu quero estar presente. Eu vejo isso agora, nesse momento de retomada. Deus está fazendo coisas tão bonitas, como terça-feira, um mover tão grande do Espírito Santo na igreja. E quem estiver em casa não vai pegar, não vai receber. O derramamento do Espírito Santo é para quem estiverem presentes. Não tenha dúvida disso. Você não vai conseguir um avivamento apenas dentro de casa, sozinho. Você tem que estar no meio do corpo. O derramamento é sobre o corpo. O Pentecoste foi sobre os 120 unidos orando. E assim por diante. Os derramamentos vão acontecer com a igreja como corpo orando, buscando a face de Deus. Por isso a importância de cada um, na medida do possível, estar presente com toda a segurança. Sim, é isso, pai. Entendeu? Esse tipo de derramamento e esse tipo de desfrutar da presença de Deus como corpo, isso é extremamente importante e isso acontece nos agrupamentos, né? A ferramenta do online, a gente pode depois fazer um outro, só para falar sobre os pontos positivos. A gente já fez, acho que o primeiro a gente falou bastante sobre isso, que é o alcance, que é a facilidade que a gente tem de fazer as coisas, de produzir tanta coisa legal. Graças a Deus, a nossa igreja, a gente sempre teve essa mentalidade, então a nossa estrutura não estava atrasada em relação a isso. Quando a gente precisou migrar para o online, a gente não passou sufoco, não passou dificuldade, mas assim, nada vai substituir nunca a vida da igreja, a vida com seus irmãos, sabe? Comer junto, gente, na célula. Comer junto é uma coisa tão maravilhosa.
Uma coisa tão é espiritual comer junto, gente. É maravilhoso, é lindo demais. Se você tá lá, todo mundo partilha do que tem, sabe? É incrível. Cada um leva um pouquinho, um leva uma pipoca, outro leva um bolo, a irmã faz um bolo em casa, o outro leva um guaraná, todo mundo senta lá junto e come aquele negócio lá, falando das coisas que Deus tem feito. Isso é lindo demais, sabe? Às vezes eu tô desanimado, pai. Tô cansado, normal. Eu sou uma pessoa como todo mundo. Eu tô desanimado, tô cansado, a gente vai pra célula. E aí a gente vai naquela célula da hora, aquela célula massa. Não sei se já aconteceu com você. Sim. E aquele lugar ali parece que enxerta fé no meu coração, que eu tava, tipo assim, não tava legal, não tava da hora, tava meio zoado, mas eu saio da célula empolgado. Duas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, essa questão do culto. A pessoa vem num culto de celebração, o louvor já cura. Sim, O louvor para cima já faz com que a pessoa saia daquele marasmo. totalmente. O louvor já faz com que a pessoa... Eu já vim para o culto muitas vezes no sacrifício, às vezes com dores na coluna, dores nos rins e outras coisas assim, ou outros sentimentos. Mas na hora que o louvor começa a acontecer, as coisas começam a acontecer, eu recebo a cura em nome de Jesus e saio muito bem. Então o culto, ele traz cura, ele traz encorajamento, ele traz motivação. A segunda coisa é um provérbio popular muito antigo, porém muito verdadeiro, que diz: uma brasa fora da fogueira vira cinzas. Se você está fazendo o seu churrasco aí, a brasa está acesa ali na churrasqueira, está vermelhinha, está bonita, pega com uma tenaz aí, uma pinça com a tenaz, você pega, tira aí a brasa e coloca ela lá no cimento em algum lugar ou no chão em algum lugar, longe da fogueira. O que vai acontecer? Com 5 minutos ela já está perdendo o brilho. Sim. Com 10 minutos ela já está escura. Depois ela cria um pouco de cinza por cima, está quente, está mantendo o calor ali, mas já diminuiu bastante. O vento começa a soprar, o fogo apaga naquela brasa, as pessoas começam a passar, alguém pisa, outro pisa, e daqui a um pouco ela virou cinza, o vento levou. Você sozinho é isso, é uma brasa fora da fogueira. E como Davi disse numa fala, é uma presa fácil. Sim. Quando um predador quer pegar uma presa num rebanho, se você já assistiu esse tipo de vídeo, está cheio aí na internet, em alguns canais aí Pega também, no fundo, né, que tá sozinho. como Discovery, History e outros, você pode ver esse tipo de documentário. Os predadores, uma matilha, por exemplo, vai tentar separar um do rebanho, e aquele que separar do rebanho normalmente se torna vítima. Então, longe o culto é a fogueira acesa. Longe do culto, longe da celebração, você é como aquela brasa que é tirada da fogueira. Sim. Ou como aquele animal, aquela ovelha que é tirada do grupo, que é tirada do meio dos outros. Então, a outra coisa que ele falou sobre célula, um dos lugares onde Deus mais fala no meu coração nas células. Quarta-feira é um dia muito cansativo para mim. Então eu começo cedo, eu levanto 5 horas da manhã na quarta-feira, 5 horas para orar, aí 6 horas eu tenho a live de oração até às 7, aí a vida que segue, que continua com uma série de coisas. Aí eu estava tendo 4 grupos de PGD, mas agora eu graças a Deus, consegui diminuir para 3, né? Mas aí eu tenho grupo de discipulado das 9h30 às 11, das 11 a meio-dia e meia. Aí eu tenho atendimento às 14h30 até 16, e eu tenho um PGD das 16 às 17h30. Meu amigo, e quando dá para ir em casa ainda almoçar e descansar uns 15 minutos, 20, tudo bem. E quando não dá, que você tem que tocar direto. Quando eu saio daqui lá para as 18 horas, eu já estou bem cansado. Mas sabe o que acontece? Tomo um banho e vou na célula. E volto bem, porque Deus fala no meu coração, eu sou encorajado. As células mais simples, os lugares mais simples, Deus fala tanto, e eu e a Rosana, a gente volta bem para casa. Enxerta fé no nosso coração, e a gente volta falando, é isso, esse é o caminho, nós estamos fazendo o que é certo. Deus está alcançando vidas, porque isso é da gente esperar uma pessoa sair do apartamento dele, da casa, quando eu vim aqui se converter, a célula vai até ele. Sim. E chega até lá e leva o evangelho puro a essas pessoas. Então, as células são maravilhosas, né? Os grupos de família são maravilhosos, os cultos são maravilhosos. Então, fica a dica aí para você, não falte aos cultos. Pode ser que a hora do derramamento do Espírito Santo você esteja em casa, e aí você não vai receber aí, mas aqui você vai receber. É isso. Quero concluir dizendo exatamente isso. Não deixe de participar para você não perder aquilo que Deus está fazendo na igreja, sabe?
Desfrute da ferramenta online como algo maravilhoso que impulsiona o reino. Sim. Mas participe da igreja como algo que o Senhor Jesus Cristo planejou, criou e deixou para nós como algo assim maravilhoso que vai te ajudar na sua fé e que vai fazer com que você cresça cada vez mais, se torne parecido com Jesus Cristo. Mas eu vou repetir um pouco o que ele disse. Desfrute aí do online. Eu mesmo entro no YouTube, escuto alguns pregadores que eu gosto. Faça isso, é normal, maravilhoso. Desfrute disso como uma ferramenta, mas não deixe de congregar. Mantenha a comunhão. A comunhão é ao vivo e é presencial com o povo de Deus. Essa aí é nesse lugar onde você é edificado, onde você ouve a palavra que transforma, que encoraja, que abençoa, que edifica e te impulsiona uma vida bonita, maravilhosa, vitoriosa em Deus através de Cristo Jesus. É isso aí. Tamo junto. Que Deus te abençoe. A gente te espera aqui domingo às 8h30, 10h30, 5 da tarde e 19 horas. E na sexta-feira, às 20 horas, no culto maravilhoso do Multi. Sábado, às 20 horas, o culto de jovens com o pastor Taigo também, maravilhoso. Então, nós temos aí, e terça-feira, a terça plena. É isso aí. Nós temos aí, então, 4 cultos no domingo, 1 na terça e 2 sexta e sábado. Então, ao todo, são 7 cultos que estamos tendo durante a semana. Escolha um e esteja conosco. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Paz.